Solicito a vereadora Paulina para proceder à leitura do texto bíblico. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Até aqui. Sob a proteção de Deus e verificando a existência de número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2018, dentro da 17ª legislatura. Esta sessão está sendo transmitida através do site www.camaraguaratuba.pr.gov.br. De acordo com o estabelecido no artigo 83 do Regimento Interno, damos início ao expediente da presente sessão. Ata da sessão anterior. Ata da sessão realizada dia 6 de agosto passado. 6 de agosto passado. Não havendo qualquer restrição ou impugnação, de acordo com o dispositivo no artigo 93 do Regimento Interno, parágrafo 1º, fica considerado aprovado. Expedientes recebidos. Solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Sérgio Alves Braga, para proceder à leitura dos expedientes recebidos. Expedientes recebidos. Projeto de Lei 656. Iniciativa do vereador Gabriel Nunes dos Santos e outros, que dispõe sobre a criação do benefício da meia tarifa para estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior da rede pública ou privada no município de Guaratuba, com cópia nas bancadas parlamentares. Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para participarem da programação alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Proposições dos senhores vereadores. Solicito ao nosso primeiro secretário para a leitura das proposições. Proposição do vereador Ney José de Barros Estoqueiro na forma regimental.
solicitando da viabilidade técnica e financeira para a colocação de 12 manilhas com diâmetro de 60 centímetros, 0,60 metros, na rua Emílio de Moraes, em frente ao número 2623, entre a rua Frei Leopoldo e a rua Alcides Pereira, no bairro de Vila Esperança. Em discussão a proposição. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a proposição. Ainda do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando colocação de 12 manilhas na rua Guanabara, em frente ao número 550. Em discussão a proposição. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Vereador Donizete Pinheiro dos Santos, na forma regimental, solicitando que sejam realizados estudos de viabilidade técnica e financeira para reparos no telhado do ginásio poliesportivo Irineu Lopes da Graça, no bairro de Coroados. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando a viabilidade técnica e financeira para a implantação de uma quadra de areia nos fundos do ginásio poliesportivo Irineu Lopes da Graça, no bairro de Coroados. Em discussão a proposição, vereador Donizete. Senhor presidente, esse é um pedido já que no ano passado eu estive lá no ginásio lá com o pessoal lá e eles já tinham feito esse pedido, que ali é uma área ali bem extensa, né, no fundo do ginásio ali, que já é bem plano, e ali para poder fazer uma quadra de futebol de areia ali, que vai servir para várias modalidades, e o custo vai ser bem baixo ali, então acho que seria interessante ver com carinho. Continua em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda do mesmo vereador, solicitando a viabilidade técnica e financeira para a realização de serviços de melhoria na Travessa Juvevê, no bairro Coapar 2. Em discussão a proposição. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior. Peço que o nobre secretário faça a leitura do requerimento. Requerimento 030/18. Através do presente, vem a presença do Vossa Excelência, presidente Mordecai Magalhães de Oliveira, requerer licença parlamentar pelo prazo de 45 dias, tendo por motivo interesse particular, baseado no inciso 3º do artigo 220 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Sem mais, Itamar Cidral da Silveira Júnior, vereador e vice-presidente. Conforme nosso regimento, o artigo 221 pede que seja colocado em votação. Os que forem favoráveis ao pedido de afastamento do vereador Itamar por 45 dias, que permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento do vereador. Conforme disposição contida no inciso 3º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, inciso 3º do artigo 220 do Regimento Interno, e considerando a aprovação pelo plenário da licença solicitada pelo vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, nesse momento convido então o senhor Júlio Ricardo Araújo, primeiro suplente do senhor Itamar, para que faça o seu juramento e assumir a cadeira de vereador pelo prazo de 45 dias. Vereador Júlio, por gentileza. Esteja à vontade, vereador. Juramento, o senhor tem mais perto do microfone, por favor. Pois não. Eu, Júlio Ricardo Araújo, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município de Guaratuba, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido, trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo, só pelo seu povo. Assim eu prometo. Convido o senhor Júlio Ricardo, nosso vereador, para que assine junto comigo o termo de posse.
Empossado, então, o vereador Júlio Ricardo Araújo. Convido, então, o nobre vereador para assentar a sua cadeira. Fim da leitura dos expedientes, não havendo oradores inscritos no livro de debates, passamos às deliberações do dia de hoje. Matéria da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo dispõe sobre o desacolhimento do acordo do parecer prévio 5618 da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de conta ao Poder Executivo de Guaratuba, relativo ao exercício 2014, de responsabilidade da senhora Ivani Cordeiro Justo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as contas do município de Guaratuba do exercício financeiro de 2014, sob gestão da senhora Ivani Cordeiro Justus. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaratuba, na forma do artigo 179 e seguintes do regimento interno, apresenta seu parecer versando sobre as contas do município de Guaratuba relativo ao exercício financeiro de 2014, da responsabilidade da senhora Ivani Cordeiro Justus. Relatório. A prestação de contas do município, referente ao período de 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2014, foi encaminhada a esta Casa de Leis pelo Colendo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acompanhada do parecer prévio número 56/18, o qual opinou pela irregularidade das contas da ex-gestora. Inicialmente deve ser consignado que foi cumprido o disposto no artigo 179 do regimento interno dessa Casa de Leis, com a distribuição de cópias do parecer prévio a todos os vereadores, não sendo recebido, por outro lado, pela Comissão de Finanças e Orçamento, pedidos de informação por parte dos senhores vereadores, conforme facultado pelo inciso 1º do artigo 179 da RI. Analisando seu conteúdo do acordo no parecer prévio 56/18, remetido a esta Casa de Leis, verifica-se que o mesmo considerou, em síntese, os seguintes pontos para extrair a conclusão da irregularidade das contas da ex-gestora senhora Ivani Cordeiro Justus. Existência de conta bancária com saldo contábil e descoberto no montante de R$ 16.879.916,94. Falta de pagamento do parcelamento efetuado para a cobertura do déficit atuarial. A senhora Ivani Cordeiro Justus, representada por sua procuradora, apresentou defesa escrita dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Guaratuba, aduzindo vários pontos em sua defesa, dentre eles: a. que protocolou o pedido de rescisão no Tribunal de Contas do Paraná, a fim de desconstituir o acordo do parecer prévio número 56/18 da segunda Câmara daquela Corte de Contas, em virtude da superveniência de novos elementos de prova, erro de fato na análise dos documentos que instruíram a prestação de contas, bem como pela violação literal da disposição da lei pelo parecer prévio diante da evidente nulidade do ato de intimação da ex-prefeita. B. No que se refere ao saldo contábil a descoberto em conta bancária, um dos apontamentos do TCE Paraná, este constituiu falha de natureza contábil meramente formal e erro de natureza contábil, inexistindo, segundo a ex-gestora, dolo ou má-fé em sua conduta, sendo que, sob a ótica político-administrativa, esta falha formal não compromete a rigidez e a correção do governo da ex-prefeita. C.
com os extratos bancários do exercício 2014 que anexou, comprovam que, de fato, as contas bancárias em questão não continham saldo a descoberto. D. Que as falhas encontradas relativas às contas bancárias com saldo bancário a descoberto são provenientes da gestão do senhor Miguel Jamur, gestão 2005-2008, gestor que teria deixado as contas públicas em absoluto descontrole, com despesas maiores que as receitas e aportes de recursos na fonte sem registro contábil. E que a senhora Ivani Cordeiro Justus, ao assumir o seu mandato, tomou todas as providências judiciais cabíveis, ações de improbidade administrativa, a fim de responsabilizar o gestor que a antecedeu. F. Que os dados extraídos da tabela subscrita pela contadora do município, extraídos do SIM-AM, demonstram que as contas bancárias com saldo contábil descoberto são provenientes da gestão anterior. G. Que no início da gestão da senhora Ivani, foi aberta nova conta bancária no Banco do Brasil para que se viabilizasse a movimentação das receitas e despesas do município, pois as contas bancárias existentes haviam sido objeto de bloqueios judiciais diante das irregularidades cometidas pelo senhor Miguel Jamur. H. Que as gestões da senhora Ivani, 2009, 2012, 2013, 2016, caso tivesse a gestora recebido as contas bancárias zeradas na fonte livre, teriam todas resultado positivo, indicando que a responsabilidade pessoal sobre o resultado deficitário das mesmas não deve ser imputadas a ela. E que o valor de saldo descoberto das contas bancárias resultou na ínfima porcentagem de 5,74%, valor que não maculou a gestão considerada como um todo, salientando que o TCE Paraná tem jurisprudência no sentido de que déficits contábeis inferiores a 7% devem ser objeto de parecer com ressalvas, não autorizando a desaprovação das contas do gestor. J. E quanto à ausência de comprovação de continuidade de pagamentos das parcelas relativas aos déficits atuarial no município, a reprovação das contas das gestoras se deu por mera falha formal de apresentação de documentos junto ao TSE Paraná, posto que após o trânsito em julgado do acordo do parecer prévio 56/18, a senhora Ivani Cordeiro Justus obteve os comprovantes de pagamento do parcelamento, déficit atuarial dos exercícios 2014 e 2015, bem como a declaração do Instituto de Previdência de Guaratuba, Guarapréve, da quitação das parcelas do termo do parcelamento Cadapréve, do 630/16 até a data 16 de março de 2018. E aí o gestor demonstrou que sua administradora proba honesta, obtendo a aprovação de todas as contas anuais anteriores, devidamente aprovadas pela Câmara Municipal de Guaratuba. E, ao final, requer a suspensão do julgamento das contas que tramitam na Câmara Municipal até a decisão final do pedido de rescisão 48.768.88/18, em trâmite no TCE Paraná, bem como o julgamento pela regularidade das contas do município de Guaratuba, referendo ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da senhora Ivani Cordeiro Justus. Fundamentação e parecer. A Câmara Municipal é o órgão competente para julgar as contas de natureza política e de gestão. Essa é a interpretação que extrai do artigo 31, inciso 2º da CF/88. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas do controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Inciso 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
A Lei Orgânica do Município de Guaratuba prevê, em seu artigo 31, inciso 16, a competência da Câmara Municipal para julgar as contas do prefeito municipal nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis. A leitura do artigo 31 da Constituição Federal é clara ao afirmar que, em relação à fiscalização do Executivo, o Tribunal de Contas analisará, sob o ponto de vista técnico, as contas mediante parecer prévio, cabendo ao Legislativo a sua apreciação de cunho político. Portanto, o Tribunal de Contas não julga as contas do Executivo, sendo tal função imputada ao Poder Legislativo Municipal, o qual pode afastar o parecer prévio do TCE por maioria qualificada 2/3. Pois bem, inicialmente, no que se refere ao pleito de suspensão do julgamento das contas, este não deve ser acolhido pelo presidente ou mesa diretora da Câmara por absoluta falta de amparo legal, que tanto o regimento interno como a lei orgânica do município não prevêem tal possibilidade, razão pela qual esse relator entende que o pedido deve ser indeferido. Com relação ao item, a supra, abstraindo-se do campo teórico e analisando-se os fatos e os documentos novos apresentados pela ex-gestora, especialmente os dados constantes na tabela subscrita pela contadora e responsável técnica da Prefeitura de Guaratuba, senhora Maricel de Souza, que não havia sido apresentada ao TCE Paraná, constata-se efetivamente a ex-gestora assumiu as contas do município de forma deficitária da gestão anterior, sob a responsabilidade do senhor Miguel Jamur, posto que consta que no exercício de 2008, as contas do Banco do Brasil, agência 2100/8, conta corrente 113/7, e Banco Itaú, agência 373/3, conta corrente 562/2, apresentavam, respectivamente, saldos negativos, fonte livre, de 5.516.000, 7.169.000, situação esta que naturalmente persistiu no exercício de 2009, quando a senhora Ivani Cordeiro Justo assumiu o mandato de prefeita municipal, tendo que administrar um prejuízo herdado do gestor que a antecedeu. O acordo do parecer prévio, em análise, aponta que, da análise das contas do exercício de 2013, de responsabilidade da ex-gestora, processo 267730/14, não foi constatado o saldo a descoberto nas contas bancárias do município, situação esta que indicaria que o déficit não adveio da gestão do senhor Miguel Jamur, mas criado no período de responsabilidade da senhora Ivani. Todavia, ao consultar o acordo do parecer prévio 183/18, cuja decisão foi proferida pelo citado processo 267730/14, a Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Leis verificou que o parecer prévio em tela, referente ao exercício de 2013, opinou igualmente pela irregularidade das contas, pelos mesmos motivos, quais sejam: a. falta de repasse e contribuições patronais para o regimento próprio de previdência, e b. fontes de recursos com saldos a descoberto. Portanto, ao contrário do que se afirmou a segunda turma do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no acordo no parecer prévio 56/18, foi sim constatado o saldo a descoberto nas contas do município relativos ao exercício de 2013, o que indica que o problema não foi criado na gestão da senhora Ivani Cordeiro Justus, mas adveio da gestão anterior sob a responsabilidade do senhor Miguel Jamur, como, inclusive, conforme já mencionado neste parecer, pode ser comprovada pela tabela anexada pela defesa da ex-gestora Ivani, subscrita pela contadora e responsável técnica da Prefeitura Municipal de Guaratuba, a senhora Maricel de Souza. Desta feita, inexistindo dolo ou má-fé por parte da ex-gestora, senhora Ivani Cordeiro Justus, quanto ao resultado negativo da conta bancária do município,
Conta corrente 54.043/0, agência 2100/8, saldo negativo de 30 mil. E conta corrente 4.45000/6, agência 2108, saldo negativo, bem como considerando inexistir, no caso prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, que possam ser imputadas à mesma. Pelo contrário, a gestora ajuizou as ações judiciais cabíveis para responsabilizar o senhor Miguel Jamur, prefeito que antecedeu. Tem-se que, efetivamente, no máximo, ocorram falhas técnicas procedimentais de contabilidade do município, a qual efetuou lançamentos incorretos em contas com saldo negativo, questão esta devidamente solucionada. Finalmente, constata-se a regularidade da gestão da ex-prefeita em setores-chave da administração, como áreas de educação e saúde, concluindo-se que o saldo descoberto das contas bancárias, que resultou irrisório percentual de 5,74% das contas globalmente analisadas, não deve implicar por si na reprovação das contas da gestora, existindo inclusive precedentes do TCE Paraná nesse sentido. No que concerne o item B citado acima, ou seja, quanto à falta de pagamento do parcelamento para a cobertura do déficit atuarial, mais especificamente as parcelas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, de acordo com a unidade técnica do TSE Paraná, verifica-se que a questão foi devidamente sanada, encontrando-se atualmente quitadas as parcelas questionadas do parcelamento relativo ao déficit atuarial, conforme se verifica na declaração emitida pelo diretor executivo da Guaraprev, senhor Edilson Garcia Calac, atestando quitação de parcelamento até a data de 16/3/2018, anexo 2 da defesa apresentada pela ex-gestora, bem como das notas de pagamento anexo 1, relativas aos empenhos número 816 e 817, ainda dos comprovantes de transferências bancárias, tendo todos emitidos no mês de janeiro do exercício de 2017. Ressalta-se que, muito embora o pagamento das parcelas em atraso tenha ocorrido já na gestão do novo gestor, senhor Roberto Cordeiro Justus, não se pode concluir que o atraso do pagamento das parcelas apontadas pelo TSE Paraná tenha ocasionado prejuízo ao erário, existindo ainda comprovação de dolo ou má-fé da ex-prefeita Ivani no atraso do pagamento das parcelas citadas. Isso porque o intervalo de tempo entre a verificação do atraso e o efetivo pagamento foi exíguo, no máximo 3 meses, não justificando a responsabilização da ex-gestora por este fato isolado, ocorrido no apagar da luz do seu mandato. Quando se considera que as contas analisadas globalmente encontram-se em ordem, ademais, é sabido que a transição entre gestores do município em final de mandato é complexa e exige trabalho em dobro da contabilidade para cumprir todas as obrigações derivadas da lei e compromissos assumidos pelo município, com vistas a entregar as contas do município saneadas e sem surpresas e sobressaltos ao novo gestor. Conclusão e voto. Vistos, relatados e discutidos, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaratuba, analisando em seu aspecto global, concluem, por maioria de seus membros, no termos do voto do relator pela regularidade das contas relativas à gestão da senhora Ivani Cordeiro Justus, relativo ao exercício de 2014, opinando por via de consequência pela rejeição integral do acórdão do parecer prévio 56/18 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme as razões e fundamentos estampados nesse parecer. Votaram nos termos acima os vereadores Sérgio Alves Braga e Gabriel Nunes dos Santos, com voto contrário da vereadora Paulina Jagner Muniz. Guaratuba, 1º de agosto de 2018, assina relator Sérgio Alves Braga,
Paulina Jardim Muniz, presidente, Gabriel Nunes dos Santos, membro da comissão. Após lido o parecer, eu solicitaria ao nosso secretário, vereador Sérgio Braga, que lesse os termos do decreto legislativo. Presidente, Vereador, podemos discutir o parecer ou não? o decreto legislativo, daí vai a discussão. Ok. Projeto de decreto legislativo, data 20 de 8 de 2018. Súmula. Desacolhendo os termos do acordo do parecer prévio 56/18 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Guaratuba, relativo ao exercício financeiro de 2014. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaratuba, Estado do Paraná, usando de suas atribuições regimentais, apresenta à deliberação do plenário o seguinte: projeto de decreto legislativo, artigo 1º, fica desacolhido integralmente o acordo do parecer prévio 56/18 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de contas do Poder Executivo do município de Guaratuba do exercício financeiro de 2014, face às razões descritas no anexo 1, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guaratuba, 20 de agosto de 2014, assina Paula Muniz, voto contrário, Gabriel Nunes dos Santos, voto favorável, Sérgio Alves Braga, voto favorável. Tendo em vista o projeto de decreto legislativo, eu coloco em discussão Senhor o projeto de decreto legislativo. Questão de ordem, senhor presidente. Poderia ler a justificativa do voto contrário da vereadora Paulina? Me desculpe, mas isso é lá na comissão. A vereadora Paulina, se ela quiser, ela pode discutir. Mas nós aqui nós temos que analisar o parecer aprovado na comissão e o projeto de decreto feito pela comissão. Então, se a vereadora quiser discutir, ela pode discutir, a gente abre espaço para discussão. Exatamente. Em discussão, discutir, vereadora Paulina, então, com a palavra. senhor presidente, como eu coloquei o voto contrário na comissão, eu gostaria de esclarecer aqui à população o do porquê do voto em contrário. Então, com os estudos que eu fiz relativo ao acórdão do parecer e também a juntada de documentos da defesa da ex-prefeita Ivani, então, algumas conclusões que eu cheguei para votar contrariamente ao relator. A alegação da defesa disse que as contas estavam com saldo a descoberto desde 2008. Pois bem, houve um prazo aí até 2014 para que as contas tivessem sido, no mínimo, zeradas, não sendo que consta nas tabelas apresentadas no balancete contábil do SIM-AM, onde consta que os dados das contas correntes 45006 e também da conta 10137, elas estavam com saldo a descoberto e, em 2014, o valor era R$ 16.879.916,94. Pois bem, o que alega a defesa é que essa conta, elas foram transformadas em uma única conta no ano de 2009, onde ela já recebeu esse valor negativo. Então, foi aberta uma conta em substituição a essas duas. Se ela recebeu esse valor negativo já em 2009, então por que não foi sido feito foi visto isso já pelos técnicos, pelos contadores, pelos secretários que estavam atendendo a gestora na época? Então, vale ressaltar também que, segundo a tabela já citada, as contas continuaram com movimentação,
sendo que a conta 10.013.7 somente teve seu valor zerado em 2012, e a 5.622 teve saldo positivo em 2011. Cabe salientar que esse valor a descoberto em 2014 resulta em 5,74% do total de receitas arrecadadas no exercício. Portanto, 16 milhões, a meu ver, não é um valor ínfimo para uma prefeitura. E só foi apresentado também na defesa os extratos bancários do ano de 2014, não sendo apresentados extratos anteriores para a gente poder verificar, apenas a tabela do SIM-AM. E, neste caso, a responsabilidade ela recai sobre o gestor, mas nós temos aí membros da equipe técnica, das instâncias controladoras, como controladoria interna, conselhos municipais. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque tem uma carta, tem um depoimento lá, um parecer do Conselho Municipal de Saúde aprovando as contas. Então, é importante que os conselhos vejam o que estão assinando. Será que todos os conselheiros tiveram acesso a todos os extratos bancários, se eles foram entregues agora pela defesa? Com relação à falta de pagamento dos aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, a defesa anexou agora a quitação dos termos do parcelamento. Só que esse parcelamento foi feito em agosto de 2016 e apenas a parcela do mês de agosto foi pago no ano de 2016. Foram pagos posteriormente? Sim, foram pagos, mas não pela gestora, que deveria ter pago nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Essas 4 parcelas foram pagas em 2017 pelo atual prefeito, ao que, a meu ver, ele constitui na irregularidade, porque, além da liquidação das 4 parcelas, isso também gerou um juro para o município no valor de R$ 4.642,38. Com relação à falta do registro, a lei foi feita e foi mandada posteriormente, então, eu também acredito que ele vale entrar como ressalva. Mas é importante salientar que foi dado prazo, que todos esses valores todos esses itens estão registrados nos documentos que nós recebemos, tanto do Tribunal de Contas, quanto da defesa da ex-gestora Ivani. Então, tendo em vista toda a documentação, é que eu optei por voto contrário, voto favorável ao tribunal, mantendo a irregularidade, porque se nós não cobramos no pouco, ou em alguns casos, o pouco é muito cobrado e o bastante não é cobrado. Então, não seria atribuído só a ela, a meu ver, deveria de ser a todas as pessoas envolvidas, porque nós, os técnicos, avaliaram e nós também avaliamos pela documentação. E o meu voto é contrário. Continua a discussão. 3 minutos para discutir, vamos marcar o tempo, senão nós não vamos. 3 minutos, vereador. Senhor presidente, eu também sou contrário à aprovação das contas do ano 2014, baseado no parecer enviado pelo Tribunal de Contas e levado em consideração. E esse foi analisado, elaborado por técnicos especiais que estão acostumados a avaliar esse tipo de documento, né? Diante disso, sou favorável do parecer do Tribunal de Contas e contrário à aprovação das contas da senhora Ivani Cordeiro Justo. Como diz a vereadora Paulina, foi pago, como diz, não, tem aqui, né, que foi pago apenas uma parcela em 2016, e a restante das parcelas foi paga em 2017 através dessa nova gestão. Então, isso quer dizer que as contas dela continuam inadimplentes, entendeu? E eu sou
favorável ao Tribunal de Contas e contrário à aprovação das contas dela. Continua em discussão. Vereador Júlio Araújo. Boa noite, presidente. Sobre essa aprovação, pelo menos é o que parece, a aprovação das contas e a reprovação do que o Tribunal de Contas disse, eu achei interessante a forma que colocaram ao final, que, de fato, tudo se baseou na questão de houve ou não houve o desvio de recurso público, houve ou não houve um benefício pessoal, e chegou-se à conclusão de que, pessoalmente, a ex-prefeita não se beneficiou. Achei muito interessante essa colocação, embora a lei diga o contrário, a lei ela é bem seca quando fala, olha, não pode passar com um negativo de um ano para o outro. Essa é a lei, e essa é a maneira seca de se ver. Eu quero só chamar a atenção, Excelência, que essas leis elas são feitas, e eu espero ver isso outras vezes nessa plenária, elas são feitas de uma maneira que elas têm que alcançar um objetivo. Elas nem sempre são tão frias quanto pareçam.